Olá, Adolfo Vaz aqui, e hoje eu estou aqui apenas para dar um recado para os senhores. Nós fizemos um vídeo recentemente envolvendo aquele caso da Juliana e do Otávio Mesquita, que aconteceu lá no programa de noite. Está circulando muito aí nas redes sociais. O vídeo estava pronto, era para ter ido ao ar já há 2 dias atrás, porém nós tivemos problemas com direitos autorais. Como nós fizemos um vídeo analítico de direito, analisando o vídeo em que as coisas aconteceram, e aquele vídeo era do programa de noite do SBT, o vídeo foi restringido por direitos autorais. Então a gente precisou refazer o vídeo, borrar algumas imagens, mexer um pouco no som, para que nós possamos levá-lo ao ar sem termos problema com os direitos autorais. Isso atrasou um pouco o vídeo e talvez quando os senhores o assistam tenham alguma dificuldade em entender, alguma confusão. A ideia inicial estava o vídeo completo, nós tínhamos o vídeo completo e a gente analisava imagem por imagem, de acordo com os tipos penais previstos no nosso código: estupro, importunação sexual, assédio sexual, violação sexual mediante fraude. Analisamos todos os tipos penais a partir das imagens que circulavam na internet. Como tivemos esse problema com direitos autorais, nós tivemos que fazer algumas alterações, borrar o vídeo, mexer um pouco no áudio. Então eu estou gravando esse vídeo aqui para avisar os senhores que na sequência agora os senhores poderão ter alguma dificuldade em relação a isso. Mas entendam que isso foi necessário para podermos colocar o vídeo no ar. Então fica esse recado, espero que gostem do vídeo que vem a seguir. Não se esqueçam sempre de nos ajudar dando aquele like, inscrevendo no canal, comentando o que acharam das nossas impressões, e a ideia é aprendermos direito com base em uma situação da vida real, como sempre temos feito aqui no canal. Uma boa diversão a todos, um bom vídeo, e fiquem com esse aviso aí que houve algumas alterações necessárias para que não tivéssemos problema com direitos autorais. Olá, Adolfo Vaz aqui, sejam muito bem-vindos ao nosso canal de Direito. E hoje nós vamos aproveitar essa situação envolvendo a Juliana e o Otávio Mesquita lá no programa do Danilo Gentili. Vamos analisar aquele vídeo, vamos ver se de fato aconteceu algo criminoso ali ou não. Nós encontramos por aí muitos vídeos de achismos. As pessoas falam: eu acho que a Juliana está se aproveitando, eu acho que a Juliana denunciou anos depois e por isso ela de alguma maneira perde a legitimidade por isso. Eu acho que o Otávio Mesquita é chato, que o Otávio Mesquita é um cara inconveniente. Eu acho. Aqui é o nosso canal de Direito, aqui nós vamos analisar o vídeo passo a passo, junto com a lei, junto com o nosso Código Penal, e os senhores poderão ter condições de entender realmente tudo o que aconteceu ali, entender os elementos normativos do tipo, verificar se daquela situação há alguma situação criminosa ou não. Vamos começar assistindo o vídeo na íntegra. Nosso convidado é apresentador, repórter e o ícone do entretenimento brasileiro. Em 2016, agora, nesse mês, nesse exato momento, ele está completando 30 anos de carreira, Diguinho. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que prestar atenção. O fato aconteceu em 2016. Otávio Mesquita! E aí inicia-se a brincadeira, que pelo que nós ouvimos aí de ambos os envolvidos, Danilo, Otávio, Juliana, foi uma brincadeira consentida, que era ele descer de rapel ali, vestido de Batman, fazendo a palhaçada para gerar entretenimento, gerar aí graça na sua apresentação. O que nós precisamos agora começar a nos perguntar é o que ele fez a partir daí, os toques que ele deu na Juliana e no próprio Danilo. Houve consentimento para isso? Isso foi combinado antes? Aqui eu vou pegar a palavra da Juliana, que disse que isso não foi combinado. Então, a brincadeira inicial foi, mas os toques indevidos
não foram combinados. Por quê? Porque o consentimento ou não é um dos elementos objetivos mais importantes nos crimes sexuais, nos crimes que envolvem a dignidade sexual da pessoa. E nós vamos passar por todos eles, começando pelo estupro, mas analisaremos ainda outros. Já nesse momento, Otávio Mesquita agarra a Juliana, aperta ela. A posição em que eles estão indica que ela está com a cabeça no meio das pernas dele, próximo à genitália do Otávio Mesquita. E podemos ver de imediato que ela não gosta da situação, ela chuta, ela agride, ela dá um tapa no Otávio Mesquita. A pergunta é, tudo isso era combinado? Tudo isso era para gerar entretenimento? Isso o processo é que vai dizer, a investigação é que vai dizer. As pessoas serão ouvidas e o inquérito e a ação penal servem para isso, para nós analisarmos esses pormenores. Por enquanto, eu estou tomando como base aqui a palavra da Juliana. A Juliana está dizendo que isso não foi combinado. Nesse momento aqui, os senhores podem observar que Otávio Mesquita deliberadamente toca com a mão dele nos seios da Juliana. Reparem. Agora, Otávio Mesquita agarra novamente a Juliana, a abraça, coloca ela entre as suas pernas, faz gestos de conotação sexual, esfregando a sua genitália, ainda que por baixo da calça, contra o corpo da vítima, que, por suas expressões faciais, demonstra nitidamente que não está gostando da situação. Esse é outro momento muito importante, porque depois a Juliana vai falar sobre isso ao final do vídeo. Ele puxa a cabeça dela em direção à genitália dele. Percebam. Nesse momento, ele puxa a cabeça dela, a cabeça da Juliana, em direção à sua genitália, no meio das suas pernas. Tudo me parece com uma conotação de fazer rir, fazer piada, fazer graça, fazer galhofa. Porém, tendo uma pessoa como sendo o alvo desta galhofa, que é a Juliana. A Juliana está ali, ela continua o trabalho dela, ela ajuda o Otávio Mesquita a se desvencilhar dos equipamentos de rapel que ele utilizou para descida, ela está cumprindo o papel dela. Então nós também temos que pensar neste contexto, mesmo uma pessoa que esteja se sentindo vilipendiada ali, ela está no trabalho dela e está tendo que cumprir ali o papel que lhe foi cabido. Ela é uma empregada, ela é uma funcionária, ela recebe para isso. É muito difícil de exigir dela, nesse momento, uma revolta completa. Mas podemos ver, nas suas microexpressões, que ela não gostou da situação. Ela ainda vai falar neste programa sobre isso, e agora, anos depois, ela verbaliza diretamente de que isso a incomodou profundamente. Ela está sem microfone, mas ela verbaliza algumas coisas que nós não sabemos. As pessoas que estão ali podem ter ouvido. E isso é o que eu digo que será objeto da investigação policial, da ação penal. É por isso que existe o processo penal, porque apenas a imagem não é suficiente para tirarmos conclusões. Precisa de uma investigação e de um processo
para que você chegue à conclusão final. É o promotor e o juiz lá do caso concreto que vão dar a resposta final. Aqui nós vamos nos limitar a analisar uma imagem pública, um vídeo público que anda circulando na internet, muita gente dando opinião furada, muita gente com achismo, e aqui nós vamos analisar tecnicamente o que aconteceu. Outra vez, o Otávio Mesquita abraça a Juliana, coloca ela no meio das pernas dele e faz gestos de conotação sexual. Palhaçada. Palhaçada. Leva essa palhaçada. Gente, se alguém achar uma bola aí é minha, tá? Se alguém achar uma bola aí, é minha. Ou seja, palavras com conotações sexuais. Então é muito difícil aqui desvincular tudo o que aconteceu de brincadeiras sexuais. Brincadeiras que envolvem o sexo. Está muito claro pelas imagens, está muito claro pelas palavras que as pessoas utilizam, que as brincadeiras tiveram essa conotação sexual. Otávio, um prazer recebê-lo aqui. Quem foi que inventou? Ô, cara! Tá aí mesmo. Quem foi que inventou essa história? Você é muito xarope, cara. E a Juliana tá fazendo cara feia, mas eu sei que ela gostou, hein? Olha o comentário do Danilo. A Juliana está fazendo cara feia, ou seja, ele percebeu a cara feia dela e está pressupondo, mas eu sei que ela gostou. Esse eu sei que ela gostou é verdadeiro? Ele realmente conhece esse ponto para dizer que ela gostou ou não? Apesar da cara feia de que ela está fazendo, o que o vídeo me revela aqui é que ele viu, sim, a cara feia dela. E quando ele fala, eu sei que ela gostou, também me resta claro que ele viu tudo o que aconteceu. Diferente do vídeo que ele publicou há pouco tempo, dizendo que não sabia, que via uma capa, que via um homem descendo. Ele viu essas brincadeiras sexuais acontecendo. Então ele fala, ela está fazendo uma cara feia, mas eu sei que ela gostou. E isso vai se confirmar na sequência agora. Juliana, vem cá, Juliana. Como foi a experiência? Conta pra gente. Juliana, vem cá agora. Vem, conta como foi a sua experiência. Como foi? Como foi, cara? A plateia agora grita, ela gostou. Nós sabemos como esses programas de auditório funcionam, em que essas plateias são direcionadas, são dirigidas. Elas gritam o que algum animador ali está pronto para fazer. Então vejam que todas as brincadeiras feitas até o presente momento têm a Juliana como alvo. Ela é alvo dessas chacotas e dessas brincadeiras. Ela é usada para que os outros possam dar risada. E as brincadeiras feitas têm conotação sexual. De ter bolas velhas no seu carro? Não. Pergunta que ela faz. Você gosta de ter bolas velhas na sua cara? E claramente ela fala isso no seguinte sentido, lendo ao contrário o senso, é óbvio que eu não gostei. Quem gostaria disso? É isso que ela está dizendo. Então ela já manifestou na época esse descontentamento e manifesta agora, anos depois, expressamente que não gostou do que aconteceu. Mas você não tem que gosta. Mas você, eu sei que gosta. Novamente, ela é utilizada como o mote da chacota da brincadeira que faz parte do programa. Relembrando, temos que voltar tudo isso ao início. Houve consentimento? Tudo isso foi combinado? Inclusive as brincadeiras sexuais? Tudo era permitido e previsível antes? Por que que isso é importante? Porque em todos os crimes sexuais nós vamos ver lá a palavra constranger. E a palavra constranger tem a ver com consentimento. O consentimento elimina o crime. Se não houve consentimento, nós começamos a caminhar para uma situação que parece ser criminosa. Só que outros elementos precisam ser abordados e veremos eles um a um. A cara da Juliana aqui no vídeo
para mim, reflete total insatisfação com o que ela passou. Vou falar uma coisa pra você, que na sua história, fora os seus namorados, ninguém fez. A gente sem querer deu uma apertada nas... Agora, o Otávio Mesquita confessa abertamente o ato. Ele diz que pegou nos seios da Juliana. Ele coloca uma ressalva dizendo que foi sem querer. No entanto, nós temos o vídeo aqui gravado. E provavelmente a emissora tem outras câmeras com outros ângulos e apenas por esse vídeo aqui dá para ver nitidamente que ele coloca propositalmente a mão nos seios dela. E eu editei esse vídeo agora aqui para frente para pegar esses momentos separados. Estamos vendo ele inteiro para não ter dúvida, depois vamos ver ele separados. Toca dela? Reparem na cara da Juliana, no rosto dela. É o rosto de alguém que está profundamente descontente em ser o alvo dessa chacota. A partir de hoje, Juliana Peito Duro, essa é o sobrenome. Agora que nós vimos o vídeo completo, nós vamos começar a analisar os tipos penais. Começando pelo mais grave deles, o estupro. Vamos ver o que é preciso para que se considere uma conduta humana como um estupro. Vamos analisar todos os elementos normativos. Para isso, o que eu fiz? Eu peguei esse vídeo completo que a gente acabou de analisar, recortei ele, editei apenas nos pedaços, nas partes que interessam. E vamos confrontar estes fatos à norma. Vamos fazer o que nós aprendemos em direito: subsunção do fato à norma. Vamos ver se os fatos se enquadram na norma, no tipo penal do artigo 213 do Código Penal, o tipo penal do estupro. Mas antes, eu quero pedir aos senhores um grande favor. É de graça, não custa nada e nos ajuda muito. Dá o like no vídeo, comenta aqui embaixo para que o vídeo tenha relevância, compartilha com as pessoas que se interessam pelo tema verdadeiramente, que querem saber o que aconteceu, que estão enjoadas daquele achismo de dizerem: eu acho isso, eu acho aquilo. Aqui o vídeo é analítico, técnico, com fundamento, com base, com conhecimento jurídico. Peço só isso a vocês, é de graça. Dá um like no vídeo e nos ajuda. Vamos agora analisar os elementos objetivos do tipo penal estupro. Bom, como eu disse aos senhores, então agora nós vamos analisar o vídeo editado. A gente assistiu ele inteiro, agora eu cortei apenas as partes que nos interessam, para verificarmos se ocorreram os elementos objetivos do tipo de estupro, do artigo 213 do Código de Processo Penal. Eu começo aqui explicando para os senhores a palavra constranger, que é a primeira palavra que aparece no artigo 213. Eu vou grifar aqui para os senhores entenderem. Constranger. Esse constranger significa que há necessidade de que tenha sido sem consentimento. Constranger aqui tem uma relação direta com consentimento, de a pessoa ter aceitado ou não. Vou fazer um parênteses aqui antes. Como é que um crime ocorre? Ocorre quando todos os elementos que constam do tipo penal, e o tipo penal é a descrição ali do artigo 213, não vou me aprofundar aqui na teoria do crime. Minha ideia é só deixar claro para os senhores, de forma didática, como que acontece um crime. Um crime acontece quando se reúnem todos os elementos objetivos de um tipo penal somado ao elemento subjetivo dolo. Então eu reúno tudo aquilo que o tipo descreve, mais o dolo, mais a vontade de praticar esses elementos objetivos. E aí nós vamos ver aqui agora palavra por palavra. Primeira delas, constranger. Se o toque sexual, o ato libidinoso, se a conjunção carnal, que são elementos que nós vamos ver na sequência, foram consentidos, não há constrangimento. Não se preenche o elemento objetivo constrangimento. E, portanto, não há estupro, não há crime.
Então, a pergunta que fica aqui, que vai ter que ser resolvida lá no processo judicial, na investigação policial, é se a Juliana concordou, ela já havia combinado isso anteriormente, ou se ela foi constrangida. Para fazer a análise do vídeo, eu vou ficar com a palavra da Juliana. Ela está dizendo que não concordou. Ela concordou com a brincadeira, dele descer de rapel, vestido de Batman, fazer toda aquela palhaçada, mas que em momento algum ela havia concordado que partes íntimas do seu corpo fossem tocadas. Então, vamos partir do pressuposto, com base na palavra dela, que houve um constrangimento. Houve algo contra a vontade dela. Segundo elemento, o elemento alguém. Então, por exemplo, se eu pratico um ato libidinoso, uma conjunção carnal, contra um cachorro, contra um cavalo, eu vou ter praticado algum outro tipo de crime, maus tratos, possivelmente, mas não um estupro. O estupro exige que o constrangimento seja contra alguém. Juliana é alguém, é um ser humano, é uma pessoa. Então também está preenchido o alguém. Então vamos dizer aqui, está preenchido o constranger, está preenchido o alguém. Vamos ao próximo. Mediante violência ou grave ameaça. Aqui é a principal dúvida para nós entendermos se houve ou não houve estupro. A conduta do Otávio Mesquita se revestiu de violência, grave ameaça, eu já digo que não. Não aparece no vídeo, pelo menos, nenhuma ameaça. Digamos que isso tenha acontecido nos bastidores. Lá nos bastidores, tenham dito para ela o seguinte: olha, ele vai descer pelo rapel, ele vai tocar as suas partes íntimas e você é obrigada a aceitar, porque senão nós lhe mandaremos embora. Nós faremos algum mal para você. Você vai perder o seu emprego. Isto seria uma grave ameaça, que pode ter ocorrido anteriormente nos bastidores. Mas, como nós estamos analisando apenas o vídeo, não estamos resolvendo o caso, isso é responsabilidade do inquérito, da respectiva ação penal, vamos analisar o vídeo. No vídeo não tem grave ameaça. Ela não foi ameaçada. Né? Não prometeram um mal futuro e grave contra ela para que ela fosse constrangida, para que ela permitisse que se fizesse contra ela atos libidinosos diversos da conjunção carnal. E eu já vou explicar o que são atos libidinosos diversos da conjunção carnal. Então vamos riscar aqui grave ameaça. Grave ameaça não teve. Estamos na dúvida aqui da violência, mediante violência. Vou deixar para depois, porque este é o elemento mais difícil de ser aferido aqui, de ser constatado. Se houve ou não houve violência. Vamos lá, continuando. A ter conjunção carnal. O que é conjunção carnal? Conjunção carnal é a penetração do pênis na vagina. Então, isso é o estupro, quando eu faço a penetração do pênis na vagina sem autorização da outra pessoa, mediante violência ou grave ameaça. Antigamente, estupro e ato libidinoso eram divididos em dois tipos penais. Um tipo penal só para o estupro, em que se falava só em conjunção carnal, e um tipo penal para atos libidinosos diversos da conjunção carnal, que são quaisquer atos sexuais que não sejam conjunção carnal, mas que possam ser interpretados como atos sexuais. É um tipo penal que nós chamamos de tipo penal aberto, porque é o juiz, no caso concreto, que vai definir se aquilo é ou não é um ato libidinoso. Então nós podemos partir desde um beijo, né, que a forma como o beijo for realizada, se for um beijo lascivo, forçado, por exemplo, eu abordo uma moça na rua, seguro ela à força no ponto de ônibus, e tasco-lhe um beijo na boca de forma forçada. É um estupro. Estou usando de violência da minha força física para extrair um beijo à força. É um estupro, porque esse beijo é considerado um ato libidinoso. Não precisa ter havido a conjunção carnal. Depois o Código Penal reuniu tudo isso num tipo penal só, porque a pena era a mesma, as consequências eram as mesmas, e não era necessário que houvesse
2 tipos penais. Então agora o artigo 213 reúne conjunção carnal e ato libidinoso, e nós chamamos tudo isso de estupro. Antigamente, estupro era só pênis na vagina, ou pênis na vagina. Agora, qualquer ato libidinoso nós também chamamos de estupro. Então, conjunção carnal também não teve. Aqui vai mais um elemento aqui de direito penal para aqueles que estão estudando para concurso. Isso aqui é um tipo misto alternativo, ou seja, não precisa preencher todos, ou preenche um ou outro. Então, ou é mediante violência ou grave ameaça. Podem até ocorrer os dois, mas basta ocorrer um para que está presente o elemento objetivo do tipo. A mesma coisa vai acontecer aqui agora com a conjunção carnal ou o ato libidinoso. Então, nós temos aqui conjunção carnal ou conjunção alternativa, ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. Então, nós temos aqui a seguinte situação. Nós vamos olhar o vídeo agora, tentar identificar se os atos praticados pelo senhor Otávio Mesquita foram ou não foram atos libidinosos. Vamos seguir. Lembrando que nós vamos voltar lá na violência, que ainda a gente não debateu sobre ela. Vou soltar o vídeo aqui. Primeira conduta aqui, ó. Otávio Mesquita abraça a Juliana de ponta cabeça. Então, a cabeça dele está ali entre as pernas dela e o rosto dela está entre as pernas dele, próximo à genitália masculina dele. Ela imediatamente demonstra não gostar. Bate nele, chuta, soca. Aqui nitidamente, ele pega a mão dele, vai em direção ao seio da Juliana e aperta o seio da Juliana. Para mim, para a jurisprudência pátria, isto é, sem sombra de dúvida, um ato libidinoso. Eu apalpar os seios de uma mulher é um ato libidinoso. Lembrando, não estamos falando ainda se isso está ocorrendo mediante violência ou grave ameaça. Estamos apenas dizendo que ele apalpou o seio dela. Não me parece aqui, neste ato em específico de apalpar o seio, que tenha ocorrido violência ou grave ameaça. Ele não ameaçou a Juliana dizendo: se você não autorizar que eu pegue no seu seio, farei algum mal para você. Ele também não fez isso à força, não bateu nela, não empurrou, não a segurou. Ele foi com a mão no seio dela, pegou no seio dela. Isso é um ato libidinoso. Mas não ocorreu mediante violência ou grave ameaça. Se não ocorreu mediante violência ou grave ameaça, não é estupro. Pode ser, como veremos, um outro crime, mas não é estupro. Então, vou dar um exemplo para os senhores entenderem aqui. De novo, aquele exemplo da rua, da moça que eu abordei lá no ponto de ônibus. Em vez de eu segurá-la à força física, prendê-la e apalpar o seio dela, eu passo, sem ela perceber, eu coloco a mão no seio daquela moça. Eu pratiquei, sem sombra de dúvida alguma, um ato libidinoso, mas não o fiz mediante violência. A violência, para o Código Penal, não é a violência psicológica, não é a violência que a pessoa sofre no seu psiquismo, no seu interior. Violência para o Código Penal, sempre que os senhores lerem essa palavra, a não ser quando ela vier especificamente acompanhada de violência psicológica, quando ela vier solta, violência, estamos falando de violência física. Eu tenho que ter agredido a pessoa, dado força física, de alguma maneira exagerada, para que possamos dizer violência. E essa violência também precisa sempre ser em relação a uma pessoa. Então, por exemplo, se eu explodir um caixa eletrônico para levar o dinheiro, eu terei praticado roubo porque usei violência? Explosão é uma violência? Para o Código Penal, não. Para o Código Penal é furto, porque a violência precisa ser contra a
pessoa, contra alguém. Então, eu tocar o corpo de uma mulher de forma inadvertida, sem autorização dela, mas se eu fizer isso de surpresa, sem ela ver, de forma sorrateira, de forma clandestina, continua tudo errado, outro crime terá acontecido, mas não é o de estupro. Então, quando ele toca aqui o seio da Juliana, ele não o faz, sempre frisando, apenas a partir deste vídeo, sem ter usado violência ou grave ameaça. Então, não é estupro este ato libidinoso aqui em si. Vamos soltar. Ela segura a mão dele, bate, empurra a mão dele, ela deixa claro que ela não está gostando. Só não ocorreu estupro ali, porque eu não vislumbro violência nem grave ameaça. Aqui temos um outro momento em que ele abraça a Juliana, coloca ela no meio das suas pernas, começa a fazer gestos de conotação sexual. Dá para dizer aqui que ele até chega, talvez, a encostar a sua genitália no corpo da Juliana, ainda que por baixo das roupas. E ele está segurando ela, está abraçado nela, está com as duas pernas em volta dela e fazendo esses gestos, praticamente esfregando seu órgão genital no corpo da Juliana. Na sequência aqui, ele vai pegar ela pela cabeça, puxar a cabeça dela entre as suas pernas, aproximando também dos seus órgãos genitais. Nesse exato momento, nós podemos aqui ver muito claramente aqui muito claramente que ele está com as duas mãos na nuca da Juliana, com as pernas abertas, puxando a cabeça dela em direção ao seu órgão genital. Está pausado aqui, qualquer um pode ver isso. Isso aqui é, sem sombra de dúvida, um ato libidinoso. Um ato libidinoso está tendo aqui, senhor. Vamos para o último momento aqui, em que ele abraça a Juliana, derruba ela no sofá, ou seja, há o exercício aqui de um pouco de força física. Já tinha acabado ali a brincadeira, ela já tinha desconectado o cabo do rapel. Ele olha para a Giovana e, mais uma vez, vai praticar aí um ato duvidoso. Abraça a Juliana, faz esses movimentos sexuais, coloca ela entre as pernas dele e aproxima, ou talvez até esfrega, os seus órgãos genitais no corpo da vítima. Bom, então, para mim, está caracterizado aqui vários atos libidinosos. Ele toca o seio da Giovana, ele a coloca entre as pernas dele e prega a sua genitália no corpo dela por mais de uma vez. Ele puxa a cabeça dela em direção ao seu órgão genital no meio das suas pernas. Então, não tenho dúvida nenhuma de que há atos libidinosos aqui. Qual é a dúvida que nós temos para decidir se ocorreu ou não ocorreu um estupro aqui? Vamos ler o tipo penal aqui de novo, acompanhem comigo. Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça. A pergunta é, esta força utilizada pelo Otávio Mesquita foi o suficiente para se constituir em violência? É um tipo penal aberto, vai ser fechado pelo juiz do caso concreto e teremos várias interpretações. Então, o juiz do primeiro grau vai ter uma visão. Primeiro, o promotor vai ter uma visão. No momento de oferecer a denúncia, o promotor pode entender que não houve violência
e não oferecer denúncia por estupro, mas digamos que o promotor entenda que houve violência. O juiz, ao final, para condenar, vai ter que entender que houve violência nestes gestos de puxar, de apertar, de segurar o corpo dela, de puxar a cabeça. Depois, no eventual recurso, desembargadores se manifestarão e STJ, STF e assim por diante. Então, a dúvida aqui é se houve violência ou não. Para eu não ficar em cima do muro, eu vou usar um pouco de parcimônia aqui. O crime de estupro é um crime muito grave, pena de 6 a 10 anos. Eu entendo que a violência prevista no Código Penal, em vários dispositivos legais, precisa ser interpretada de modo favorável ao réu. Ou seja, a violência precisa de fato ser violência. Algo grave, algo que machuque, algo que gere lesão. Precisa realmente ser algo violento. Então, puxou a cabeça dela, puxou o corpo, tudo isso existiu. Existiu ali um pouco de uso de força física, mas talvez não o suficiente para caracterizar violência. Num primeiro momento, numa primeira análise, portanto, deste vídeo, eu entendo que não houve aqui a prática do crime de estupro. Não pela ausência de atos libidinosos, não pela ausência de constrangimento, não pela vítima não ser uma pessoa como a Juliana é, mas por não estar muito bem caracterizada ou a grave ameaça ou a violência. Mas, repito, uma interpretação mais rigorosa pode sim entender como violência os atos praticados e não seria um absurdo jurídico. No Brasil, o direito admite essas interpretações. Isso é até uma crítica ao nosso direito pátrio. Haveria a necessidade de que nós tivéssemos critérios mais específicos para essas situações. Então aqui realmente vai ficar subjetivo. Acho que estupro é um pouco demais, é um pouco grave demais pelo que aconteceu. Porém, vou mostrar para os senhores que possivelmente outros crimes ocorreram e, como eu disse, sempre partindo da análise dessa imagem, é uma análise educativa. Tudo isso vai ser escrutinado num processo e numa investigação. Esses vídeos devem sofrer perícias, várias pessoas devem se pronunciar sobre eles, e somente o promotor e o juiz do caso concreto é que poderão, de fato, decidir o que aconteceu ali. É uma análise de um vídeo público que circula no noticiário e que todo mundo está comentando. Nós estamos fazendo uma análise educativa para aprender. O que nós aprendemos até agora? Aprendemos vários elementos objetivos do tipo do estupro, o que caracteriza cada um deles, onde há essas discussões subjetivas, né? É violência ou não é violência? Eu acho que como o estupro é um crime muito grave, que causa um dano muito ruim à imagem da pessoa que o pratica, temos que interpretar essa violência mais restritiva, não banalizar, porque nós temos, de fato, situações bem violentas. E aí não podemos comparar isso a qualquer empurrão, qualquer toque físico, qualquer interação entre as partes, ainda que indevidas. Os senhores verão que eu apresentarei outros crimes contra a dignidade sexual que não terão uma interpretação assim tão favorável ao réu. Então, nesse momento, se eu tivesse que decidir por enquanto, porque essa decisão pode mudar caso novos elementos apareçam, acredito que o estupro não houve, porque não houve a violência nem a grave ameaça. Mas me resta claro que atos libidinosos aconteceram. Me resta claro que a vítima foi constrangida. Aqui vai uma explicação que não está na lei, mas que é um erro muito comum das pessoas que interpretam estupro. As pessoas podem falar assim, mas ele não tinha nenhuma intenção sexual. A intenção dele era apenas de brincar. A intenção dele era apenas de fazer galhofa. Como eu li para os senhores aqui, em momento algum a lei coloca um elemento subjetivo, e elemento subjetivo é aquele que está na vontade do agente, satisfazer a própria lascívia. Então, eu posso praticar um estupro sem ter a intenção de me satisfazer sexualmente.
Eu posso praticar um estupro como forma de punição? Eu posso praticar um estupro como forma de vingança? Eu posso praticar um estupro como forma de galhofa para fazer os outros rirem num programa de auditório. Então, eu constranjo uma mulher, pratico atos libidinosos contra ela, pratico atos que podem ser considerados estupro se a violência for reconhecida, e o intuito, o elemento subjetivo é fazer todo mundo rir. Isso não está na lei, não precisa estar. Aqui, constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a ter conjunção carnal ou praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. A lei é objetiva. O único elemento subjetivo aqui é o dolo, a vontade de realizar esses elementos subjetivos. Não precisa um fim específico. Não precisaria ter a vontade de satisfação sexual. A defesa dizer assim, mas eu só fiz isso para brincar, não ajuda em nada. Porque a lei teria que ter dito assim, para satisfazer a própria lascívia. Em outro tipo penal, essa expressão existe. Daí eu vou explicar ela melhor para os senhores. Então, mesmo que eu tenha praticado esses atos com a intenção de brincar, se eu os pratiquei e os pratiquei mediante violência, eu pratiquei um estupro. Então, aqui, para mim, a única coisa que salva o senhor Otávio Mesquita é a discussão a respeito da existência da violência ou não. Nesse momento, tendo a entender que não houve violência, mas não seria absurdo uma interpretação ao contrário. Vamos passar a outros tipos penais contra a dignidade sexual. Continuando, então, vamos passar a análise de mais um crime contra a liberdade sexual, mais um crime contra a dignidade sexual. Nós estávamos no estupro, artigo 213, vamos continuar ali, o artigo 214 não existe mais, foi revogado, agora temos o artigo 215, violação sexual mediante fraude. Violação sexual mediante fraude. Violar alguém sexualmente mediante uma fraude. Artigo 215. Mesma análise que fizemos anteriormente. Não vamos precisar perder tanto tempo no vídeo, porque já assistimos o vídeo, já fizemos o elenco de atos libidinosos que, na minha visão, se constataram, né? Colocar a cabeça da Juliana entre as pernas, fazer aqueles gestos imitando atos sexuais, pregando sua genitália no corpo da Juliana, vários atos que estão aqui, logo antes aqui na análise do estupro, os senhores podem assistir ali. Artigo 215, ter conjunção carnal, já vimos que isto não aconteceu. Conjunção carnal não aconteceu, já explicamos, não preciso repetir. Ou praticar outro ato libidinoso com alguém. Ato libidinoso, eu já disse para os senhores que, para mim, vários atos libidinosos foram, de fato, praticados. E aí vem, antes nós tínhamos no estupro, mediante violência ou grave ameaça, aqui nós temos mediante fraude, ou outro meio que impeça ou dificulte a livre manifestação de vontade da vítima. Então, de novo, um tipo misto alternativo pela interjeição ou qualquer uma dessas situações preenchida, nós teremos o crime. Mediante fraude, não aconteceu. Não houve uma fraude, não houve um engano, não houve algo que ludibriasse a vítima e fizesse com que ela cometesse ali um ato libidinoso. Então, mediante fraude, não aconteceu. Ou outro meio que impeça ou dificulte a livre manifestação de vontade da vítima. Aqui, mais uma vez, voltamos àquele conceito de tipo penal aberto. A lei deixa para que o juiz faça uma interpretação analógica. Não confundam analogia e malefício ao réu, que é vedado no nosso direito penal. Não existe analogia e malefício ao réu, mas existe interpretação analógica. Mais uma dica para quem está estudando direito. O que é interpretação analógica? Quando a lei deixa ao juiz que faça analogias a alguma coisa. Então, ele coloca fraude ou outro meio que peça ou dificulte a
a livre manifestação de vontade da vítima. Qual era o contexto que a Juliana estava inserida aqui? Ela estava trabalhando, ela tinha a obrigação de estar ali, a função dela era estar próxima ao Otávio Mesquita, a função dela era ajudá-lo a descer naquele rapel fantasiado de Batman, a função dela era ajudá-lo a retirar os equipamentos posteriormente, desconectar o cabo, tirar ali a vestimenta, aquela equipamento em que ele estava sentado, aquela cadeirinha de rapel. Ela tinha toda essa obrigação. Por ter essa obrigação, ela estava próxima dele, próxima ao alcance das mãos, próxima ao alcance das pernas, próxima ao alcance do corpo. De novo, nós caímos numa questão de interpretação objetiva, e aqui a minha interpretação é contrária ao senhor Otávio Mesquita. Esta situação em que a Juliana estava, num programa de televisão gravado, em que ela é funcionária, está ali para cumprir alguns papéis, obedecer aos seus patrões, com dificuldade de se rebelar de forma violenta àquela situação, ou de se rebelar de uma forma mais efetiva. É um programa que está sendo gravado, centenas de pessoas estão em volta desse programa, as coisas precisam funcionar, e ela tem que se colocar naquela posição. O Otávio Mesquita se aproveita desta situação que dificulta a livre manifestação de vontade da vítima. Mesmo assim, ela ainda manifesta. Ela repele com empurrões, ela repele com tapas, ela repele com palavras. E ele não para na primeira vez. Ele faz uma vez, depois faz outra, depois faz outra, depois faz outra. Por umas 4 ou 5 vezes, ele repete atos libidinosos contra ela. Mesmo ela tendo manifestado que não gostava, não queria aquilo, desde o primeiro ato. Então, eu vejo como plenamente configurado, sempre lembrando, a partir da análise deste vídeo, a análise de um inquérito e de uma ação penal, tudo pode mudar, porque pessoas serão ouvidas, testemunhas serão colhidas, outras imagens serão visualizadas e a conclusão pode ser outra. Nós estamos analisando didaticamente este único vídeo que circula nas redes sociais, que é de acesso ao público. Então, ele praticou atos libidinosos, que eu já demonstrei aos senhores aqui, estando a Juliana numa condição que dificultava a livre manifestação de vontade, dificultava ela se defender desses atos. E ele se aproveitou dessa situação para a prática dos atos libidinosos. Então, eu entendo que, neste caso aqui, o artigo 215 está configurado. Ele praticou ato libidinoso mediante uma situação que dificultava a livre manifestação de vontade da vítima. Mais uma vez, aqui neste tipo penal, não está escrito em lugar algum a intenção de satisfazer a lascívia, a intenção sexual. Não precisa. Eu posso praticar o ato libidinoso, como eu já disse, para fazer galhofa, para humilhar, para tirar sarro, para usar aquela pessoa como mote e piada para todos que estavam assistindo, para a plateia fazer coro tirando sarro daquela pessoa, como de fato aconteceu. Portanto, para mim, trata-se de um crime que foi gravado. Há aqui sim uma violação sexual mediante fraude. Se não houver um entendimento mais grave, se houver um entendimento de que houve violência, estaremos diante do estupro. Aqui a violência não é necessária. Aqui basta que a vítima esteja numa condição que dificulta a sua livre manifestação de vontade. E aproveitando desta situação, o senhor Otávio Mesquita praticou contra ela vários atos libidinosos. Bom, continuando, analisamos o 213 estupro, o 215
que é violação sexual mediante fraude. E agora vamos para o 215A, importunação sexual. Praticar contra alguém sem a sua anuência ato libidinoso. Me parece que até aqui Otávio Mesquita fez tudo isso. Praticou contra alguém sem a anuência, ou seja, praticou contra a Juliana sem ela consentir, né, de forma constrangida. Lembrando que nós estamos levando em conta a palavra dela, disse que o combinado era brincadeira, mas que não estava combinado o acesso ao corpo dela. Porém, agora existe um elemento subjetivo diverso do dolo. Mais uma dica para quem está estudando direito penal. Todos os crimes, todos os tipos penais possuem um elemento subjetivo, que é o dolo. O tipo penal ele é preenchido por elementos objetivos, mas o elemento subjetivo, que é a vontade, né, ou a assunção do risco de realizar esses elementos objetivos. A isso nós damos o nome de dolo. Mas alguns tipos penais possuem um elemento subjetivo diverso do dolo, um especial fim de agir. Ou seja, eu tenho que ter a vontade de realizar todos os elementos objetivos do tipo, ter uma vontade a mais. Essa vontade a mais precisa estar descrita no tipo penal. Na importunação sexual, nós temos com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro. Então, eu pratico um ato libidinoso com a vontade de me satisfazer sexualmente ou com a vontade de satisfazer sexualmente outra pessoa. De novo, nossa análise aqui é limitada pelo que nós temos no vídeo, e é isto, e tão somente isto que nós estamos analisando. As circunstâncias indicam que a vontade que o Otávio Mesquita tinha era de fazer galhofa, de fazer as pessoas rirem. Não era de se satisfazer sexualmente. Portanto, esse crime aqui não aconteceu. Não aconteceu porque não foi preenchido o elemento subjetivo diverso do dolo, satisfazer a própria lascívia, ou a lascívia de outra pessoa. Ele tinha a intenção de fazer os outros rirem. Ele utilizou de questões sexuais, de brincadeiras sexuais, para fazer a plateia rir, para fazer o público do programa rir, para fazer todos que estavam ali rir. Então, não tem esse crime aqui de importunação sexual. Praticar contra alguém e sem a sua anuência ato libidinoso. Isso ele fez. Com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro. Isso nós não vemos no vídeo. Então, importunação sexual não houve. Por fim, vamos ao último crime contra a liberdade sexual, o último crime contra a dignidade sexual, previsto no artigo 216-A, que é o assédio sexual. Vamos ler o tipo penal aqui, para ver se ele se enquadra no que aconteceu nesse vídeo envolvendo o Otávio Mesquita e a Juliana. Constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual. Então aqui nós já temos uma grande diferença para os outros tipos penais. Aqui, a vantagem sexual, o ato libidinoso ou a conjunção carnal não precisa nem ter acontecido. Basta eu constranger alguém com o intuito, com a vontade de receber algum tipo de vantagem sexual. E aí diz mais, prevalecendo-se o agente da sua condição de superior hierárquico. Então é um crime que não pode ser cometido por todo mundo, mas apenas por algumas pessoas que preenchem uma determinada qualificação. Então, vamos lá. É o crime, para deixar simples para os senhores, do chefe que assedia a sua subordinada. O chefe que, de alguma forma, chega para a sua subordinada e exige uma vantagem sexual
prevalecendo desta condição hierárquica, dizendo, olha, eu sou o seu chefe, eu posso aumentar o seu salário, eu posso mandá-la embora, eu posso melhorar as suas condições de trabalho ou piorar as suas condições de trabalho, mas eu posso fazer tudo isso e eu farei ou não farei se você ceder a algum tipo de vantagem sexual. E aí a vantagem sexual não precisa nem ter acontecido. Então isso aqui é um crime muito mais voltado a uma relação de trabalho. Na verdade, foi criado para a relação do trabalho público, para o ambiente público, para o servidor público. Esta é a origem desse crime. Né? Não que ele não possa ser usado também, depois acabou se estendendo para as relações privadas. Então, é constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo o agente de sua condição de superior hierárquico ou ascendência, referentes ao exercício de emprego, cargo ou função. Então, nós temos que ter ali emprego, cargo ou função. Vamos dar um exemplo aqui bem esdrúxulo, né? Danilo Gentili, vamos supor que ele tivesse exigido alguma vantagem sexual da Juliana. Ele teria praticado esse crime aqui. Não é o caso, é só para exemplificar, para os senhores entenderem a diferença. O vídeo, nós estamos tratando de atos em si, de coisas que o Otávio Mesquita fez. E nós verificamos na análise dos outros delitos que, para mim, aconteceu uma violação sexual mediante fraude, ou seja, se aproveitando de uma situação de fragilidade da Juliana, de não poder defender-se da maneira correta, de não poder exercer da maneira plena sua negativa, por estar próxima dele em razão de circunstâncias do trabalho, do cenário, do estúdio, de estar próxima dele, ele se utilizou disso para tocar o corpo da Juliana e para encostar o corpo dele no corpo dela, praticando assim atos libidinosos. Aqui o assédio sexual é um crime voltado à relação hierárquica. É o chefe exigindo da subordinada alguma coisa. Não é o caso dos autos, não se trata disso. Então, para mim, não aconteceu assédio sexual, não aconteceu a importunação sexual, porque lá exige o elemento satisfazer a própria lascívia. Aconteceu a violação sexual mediante fraude, pelas condições que eu já expliquei, e vai restar uma dúvida de como será interpretado na investigação e na futura ação penal a questão da violência, se ela aconteceu ou não. Eu, particularmente, até o presente momento, acho exagerada dizer que houve uma violência, para que não se banalize a palavra violência. Violência tem que realmente gerar um dano. Então, meus senhores, nós passamos aqui por todos os elementos desse crime. Então, meus senhores, o vídeo ficou longo, mas nós passamos pelos 4 crimes ali que afrontam a dignidade sexual, a liberdade sexual. Passamos pelo estupro, pela violação sexual mediante fraude, pela importunação sexual e pelo assédio. Fizemos isso analisando as imagens que são públicas e correm na internet, e é uma análise didática tão somente em relação a isso. Não é uma resolução do caso, não temos competência para isso. A resolução do caso se dará por meio da investigação, da ação penal, e está afeta ao delegado, promotor e juiz naturais da causa. São eles que darão a resposta final. Aqui a ideia é aprender um pouco de direito e emitir uma opinião sobre um caso que está público, correndo nas redes sociais. Na nossa visão, o crime de estupro não aconteceu, mas uma interpretação que diga que houve violência ali, não será uma interpretação jurídica absurda, e me parece claro que a violação sexual mediante fraude, esta sim, de fato, ocorreu. Nós não podemos tratar essas brincadeiras, essas galhofas, dizer que é um tiozão que está brincando ali, porque ele está tocando indevidamente o corpo de outra pessoa, o corpo de uma mulher que estava no exercício do seu trabalho. É sério, merece repreensão, e não podemos aqui tratar com banalidade uma circunstância dessas. Não importa que ela veio anos depois falar sobre isso, não importa as razões que a levaram a comentar sobre isso anos depois, o que importa é se o crime aconteceu ou não. O vídeo está gravado, isto vai ser analisado
e a justiça dará uma resposta ao final. Nosso objetivo aqui é que os senhores tivessem conhecimento técnico para falar sobre o assunto e apresentamos tudo a respeito desta situação. Se gostaram, se nos acompanharam até aqui, vou pedir mais uma vez, encarecidamente, que curtam o vídeo, se inscrevam no canal, comentem as suas opiniões aqui embaixo. É muito importante os comentários para que o vídeo gere engajamento, mais pessoas tenham acesso ao nosso posicionamento, conheçam esse nosso canal de direito, em que se pode aprender muito sobre direito penal e processo penal. Até o próximo vídeo, espero os senhores até lá e bons estudos!